Estes são temas que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. As bulas promulgadas pelo Papa Honório III há 8 séculos confirmavam a fundação da Ordem dos Pregadores em 1216 e 1217. Quem ficou tocado pelo carisma de São Domingos foi Frei José Nunes, que está hoje entre nós. Muito boa tarde. Obrigado por estar na nossa companhia. Obrigado eu. Nas rubricas do programa Eclésia. Realmente, no próximo sábado, arranca um período muito importante, uma ocasião muito própria para a Ordem dos Pregadores. 800 anos de história que, olhando o passado, certamente vos levarão a questionar, a centrar também a vossa ação nos desafios do presente e do futuro. Pois, sem dúvida. Nós olhamos para a história, são 8 séculos, nós somos das ordens, de facto, mais antigas que existem. Antes de nós, pois já havia, claro, uns séculos antes também, os monges beneditinos e depois outras ordens monásticas, cistercienses, enfim, bom. Mas, de facto, no século XIII, em princípios do século XIII, nascem estas ordens mendicantes, os dominicanos, os franciscanos e mais uma ou outra. Estas são talvez as mais conhecidas. Bem, é desta altura também uma ordem muito importante, mas não propriamente mendicante como os carmelitas. Mas temos, por exemplo, os mercedários, que sim, são uma ordem mendicante. Mas os dominicanos e os franciscanos aparecem justamente por causa de um novo mundo que está a nascer. E, portanto, são outro tipo de vida religiosa que é proposta. Já não nos campos, ligados à agricultura, às populações rurais, mas sim nas cidades, sobretudo. Os burgos estavam a aparecer, o comércio estava a aparecer, as universidades estavam a aparecer, e é neste contexto, também ligado a um fenómeno que existia em certos lugares da Europa, nomeadamente sul de França, norte de Itália, de aparecimento de seitas cátaras, seitas evangélicas, que queriam viver o Evangelho na sua pureza, mas tinham rompido com a Igreja e se tinham tornado muito fanáticas, digamos assim. É em todo este contexto que aparecem estas ordens, e os dominicanos aparecem para isso. Portanto, para fazer pregação, para fazer evangelização, São Domingos criou uma ordem que se chama a Ordem dos Pregadores. Nós somos conhecidos popularmente por dominicanos, mas a ordem chama-se Ordem dos Pregadores. E, portanto, é para fazer a pregação. Ele também tem um título, digamos assim, um atributo, um cognome, que é Luz da Igreja. Tem muitos. São Domingos de Gusmão tem vários atributos, vários títulos, vários cognomes. Um deles é Luz da Igreja, Lumen Ecclesia. E porquê? Porque realmente ele foi uma luz para a Igreja. E os dominicanos, sem qualquer espécie de vaidade, sem qualquer espécie de vontade de protagonismos, mas os dominicanos nascem para isso, para ser e têm sido luz na Igreja, em alguns momentos, diante de certas necessidades. No século XIII era a pregação. Ninguém pregava. Hoje, felizmente, toda a gente prega, e felizmente que hoje há muita pregação feita por não dominicanos de muito melhor qualidade que a dos dominicanos, graças a Deus. Mas sei lá, por exemplo, a questão depois do estudo, a ida para as universidades, refletir a fé em termos teológicos, com aprofundamento, em ligação com a cultura. Também aí os dominicanos foram uma luz para a Igreja. No século XVI foram também uma luz para a Igreja na missionação, fazer uma missão, uma evangelização para outros mundos, mas com defesa dos direitos humanos, com defesa das culturas e dos povos autóctones. Quer dizer, sei lá, no século XIX, um Lacordaire em França é o pai do cristianismo moderno, digamos assim. É aquele que na Igreja também foi luz para saber adaptar a Igreja e conciliar a Igreja com o mundo moderno da Revolução Francesa, dos valores da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Portanto, nós dominicanos, sem qualquer espécie de vaidade ou vontade de protagonismo, assumimos esse carisma de, pela pregação, ser alguma luz para a Igreja, quer dizer, em determinados momentos. Outras congregações têm outros carismas e também são luz para a Igreja de outra maneira. Nós é mais pela pregação, não é? Esta oportunidade, este ano jubilar, está, digamos, recheado de ocasiões, de oportunidades de encontro, de reflexão, de aprofundamento, de alguma forma projeção da vossa ação também nos tempos que vivemos. Gostaria de destacar algumas destas datas. Muito bem. Nós temos, sobretudo, esta vivência em duas grandes perspectivas. Celebração festiva e
tentativa de reflexão para hoje, atualização do carisma para hoje. E, portanto, em termos de celebração, olha, começamos já, como dizia, no sábado, dia 7, um dia inteiro em Fátima, com celebração eucarística de toda a família dominicana. Vamos estar umas boas centenas de pessoas lá no nosso convento de Fátima. E temos celebração eucarística, temos uma conferência, temos o lançamento de um livro de um grande teólogo espanhol, dominicano, que nós traduzimos para português. Portanto, nós temos momentos celebrativos. Sei lá, na Quaresma de 2016, todas as comunidades têm que ter uma celebração penitencial dentro da sua comunidade. Vão escolher um dia para isso. Mas nós também temos não apenas aspectos celebrativos. Temos também aspectos de pensar o nosso carisma para hoje. E aí eu queria destacar, sobretudo, uma iniciativa. Nós vamos fazer, ao longo deste ano, 1 e 2, 3 meses, que é o ano de jubileu, nós vamos fazer uma espécie de congresso dividido em 3 partes. São 3 jornadas históricas para pensar e refletir nos dominicanos do passado, do presente e do futuro, aqui em Portugal. E essas jornadas de história nós associámos-nos, pedimos que o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica nos apoiasse, quer dizer, fizesse uma parceria connosco. E então elaborámos umas jornadas, cada uma delas tem 2 dias. Em janeiro será em Aveiro, 2 dias. Em julho será no Porto, 2 dias. E em novembro, daqui a um ano, será em Lisboa, também 2 dias. E então será um olhar para a história, mas também para o presente e para o futuro, tentando perspectivar, de facto, a missão da pregação hoje, não é? E concretamente em Portugal. Porque no mundo também há grandes celebrações. Em Roma, a nível da Cúria Geral Central dos Dominicanos, há imensas celebrações. E pelo mundo inteiro, não é? Mas aqui em Portugal destacamos estas. De alguma forma, o que é que pensa, no sentido, que impulso sente também, que desafio acha que os tempos colocam hoje a este carisma de São Domingos, na atualidade, no mundo que vivemos e os problemas que ele nos apresenta? Como é que atualizamos este carisma no dia-a-dia? De tantas maneiras. No tempo de São Domingos havia muita gente a afastar-se da igreja, as tais seitas. Hoje há tanto cristão batizado que se afasta da igreja. Os destinatários da nova evangelização, digamos assim. No tempo de São Domingos, os dominicanos começaram a ir para as universidades estudar para fazer uma pregação credível. Hoje também é preciso fazer uma pregação credível diante desta cultura secularizada, muitas vezes ateia, agnóstica ou com influência de outras religiões. É preciso ter uma palavra credível. Não é querer impor nada a quem quer que seja, não é querer convencer quem quer que seja à força, mas ter um diálogo credível, não é? Portanto, uma pregação em diálogo com a cultura. Mantém-se o grande desafio da missão. A missão ad gentes hoje, 2/3 da humanidade são não cristãos. A humanidade tem 7 bilhões e meio. 5 bilhões não são cristãos, não conhecem Jesus e o Evangelho. Cá está, a Ordem Dominicana, a pregação e a evangelização também é para a missão ad gentes. Portanto, isto é para dizer, foquei aqui 3 aspectos, mas há tantos desafios para os dominicanos hoje, e claro, ligado também às novas tecnologias e, portanto, às redes sociais, e saber fazer... Passa por aí também a pregação. A pregação já não se concretiza fisicamente apenas no púlpito clássico, não é? Com certeza. Mas hoje a pregação faz-se e concretiza-se em diversos Todas as aspectos províncias têm o seu site, muitas têm cursos de teologia pela internet. Por exemplo, na Europa há vários países que têm isso bem organizado. Tanta, digamos, evangelização, conversa, diálogo que se faz através das redes sociais. Eu costumo dar um exemplo. Hoje, em muitos lugares do mundo, particularmente da Europa, grande parte das vocações dos dominicanos, os jovens, gente universitária, são pessoas que conhecem os dominicanos através da internet. E é a partir daí que nos batem à porta. Portanto, todos estes novos meios, digamos assim, são um desafio a que nós saibamos também fazer a pregação através deles, não é? Muito bem. Frei José Nunes, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Muito obrigado, eu, uma vez mais. É já no sábado que começa este período muito importante, 800 anos, para olhar não apenas o passado, mas projetar também o futuro que se abre à frente. Obrigado pela sua presença. Obrigado. É o ano jubilar que assinala a fundação da Ordem dos Pregadores, que se inicia já no próximo sábado.